Graça e paz, amados. Queria falar uma palavra hoje para vocês de como lidar com as dificuldades do mundo, né? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 16:13. Fala: estas coisas vos tenho dito, para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quer dizer, amado, que nesse mundo é pra gente ter dificuldade mesmo, tribulações. Mas se a gente estiver focado em Cristo, venceremos todas essas dificuldades, passaremos por todos os obstáculos que surgirem em nossa vida, se estivermos realmente focados em Deus, né? Porque Deus fala, se estiver passando por dificuldade, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus, Ele não dá ao seu filho um fardo que você não possa carregar. Ele só vai dar um fardo que você possa. A partir do momento que se você não estiver mais aguentando esse fardo, pode ter certeza que Ele vai estar ali lhe ajudando a carregar esse fardo. Pode ter certeza que Ele vai estar ao seu lado. Lá em Filipenses 4:13, diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas muitas pessoas usam esse versículo para expressar que nele, que em Deus, podemos conquistar todas as coisas, né? Podemos adquirir bens, sermos vitoriosos em todas as áreas de nossas vidas e etc. Realmente, o Deus a quem eu e você servimos tem poder realmente para isso. Ele é dono do ouro e da prata, de toda a riqueza desse mundo. Realmente, Ele pode, né? Mas, amado, muitas das vezes, Ele vai permitir que em nossas vidas predominem as lutas, as dificuldades, as necessidades. Ele vai permitir isso, né? Lá em Filipenses 4:11, Paulo, ele diz que tinha aprendido a se contentar com aquilo que ele tinha. Ele completa mais abaixo, né? Ele diz que podia passar pelo abatimento, pela escassez, pela fome e até mesmo pela necessidade. Mas, amado, o coração de Paulo estava totalmente focado em fazer a vontade de Deus. Estas coisas aí para ele, eram fichinhas, né? Esse abatimento, essa escassez, essa dificuldade era fichinha. Ele estava preocupado, o coração dele estava focado em fazer a vontade de Deus. Porque ele sabia que as dificuldades e as tribulações dessa vida eram passageiras. E que na vida eterna, coisas muito maiores e melhores nos aguardam. Aquilo que olhos não tinham visto e nem ouvidos tinham ouvido. Ele estava focado em fazer a vontade de Deus. Muitas pessoas pensam que o evangelho é só de vitórias, é só de riqueza. Ah, eu sou crente, vou ser rico. Mas lhe digo que não é. Deus está muito mais interessado na minha salvação, na sua salvação, no meu caráter, no seu caráter, do que em nos fazer próspero, amado. Deus está muito mais interessado nisso. Deus, Ele pode e quer realmente suprir todas as nossas necessidades. Porque como eu havia falado antes, Deus é dono do ouro e da prata. Então Ele quer e pode realmente fazer com que a gente sejamos prósperos, né? Mas a vontade de Deus vai muito mais além disso. Vai muito mais além do que a gente ser próspero. A vontade de Deus é que todos nós sejamos salvos. Talvez você esteja passando por um tempo de lutas, por um tempo de dificuldades, né? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sonda todos os corações. Mas saiba que tudo que você tem passado, tudo que você tem enfrentado é com a permissão de Deus. Deus, Ele pode curar a sua dor, mas também Ele pode fazer com que você aprenda a conviver com ela. Deus, Ele pode nos fazer próspero, mas Ele também pode fazer com que a gente aprenda a conviver com pouco. Então, amado,
Sejamos gratos a Deus, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, quanto lá na vitória, quando a gente estiver lá na vitória, quando a gente estiver passando por um mau momento. Porque muitas das vezes as pessoas só acham de agradecer a Deus quando está lá na bênção, quando está contando vitória. Não, a gente tem que ser grato em tudo, né? Para que possamos dizer como Paulo, que podemos suportar tudo, pois quem nos fortalece é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Todos nós temos que passar por necessidade. Todos nós, né? Temos que passar pelo processo também. Que firmados em Deus, venceremos todas elas. Paulo, ele passou por tudo isso, pela escassez, pela fome, mas o coração de Paulo estava totalmente focado na vontade de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas eternas, né? Porque ele sabia que neste mundo aqui as coisas eram passageiras. Deus não dá um fardo ao seu filho que ele não possa carregar, como eu tinha dito antes. Não dá. Se você não estiver mais suportando, Deus sabe, então Ele vai lhe ajudar. Deus vai estar com você. As coisas, amado, elas não acontecem da noite para o dia. As pessoas pensam que ela acontece da noite para o dia, mas elas não acontecem. Tem gente que pede uma coisa para Deus que é assim, ó. Não, tudo tem seu tempo, sua hora, tudo é na hora dele, no tempo dele, né? Porque a promessa de Deus, né? Às vezes você tá frustrado que uma promessa de Deus não se cumpriu na sua vida ainda, mas eu quero te dizer que tudo é no tempo dele, na hora dele. Porque a promessa, ela não é só o resultado, ela é o processo. Do que adianta, amado, Deus te dá o resultado se você não aprendeu nada com isso? Para Ele te dar bênção, você tem que passar pelo deserto, né? Para Ele ver até onde você possa suportar. Você tem que ser humilde, né? Aí depois desse processo de você passar pelo deserto, aí vem a bênção. Então não desiste da promessa que Deus lhe deu. Mais uma vez, vou repetir, do que adianta Ele lhe dar o resultado se você não aprendeu nada com isso? Você tem que passar pelo processo, você tem que aprender a lidar com as dificuldades que surgirem em nossas vidas, né? Para um dia dissermos como Paulo, como eu tinha dito antes, que tudo podemos suportar, porque quem nos fortalece é o Senhor. Essa é a minha palavra, amados. Obrigada.